Olá! Promover ambientes de trabalho saudáveis está entre as responsabilidades das empresas éticas e de empresas que querem se destacar no mercado de trabalho. Os custos, gente, com adoecimento no trabalho, os custos com o absenteísmo, com o presenteísmo, né? O custo de trabalhadores detratores. O que são os trabalhadores detratores? São aqueles profissionais, aqueles colaboradores que falam mal da empresa ali fora do ambiente da empresa, sabe? A gente tem os promotores, né? Aqueles que promovem a empresa lá fora. A gente tem aqueles colaboradores neutros que não falam bem, mas também não falam mal. Mas o colaborador, o trabalhador detrator é aquele que fala mal da onde ele está trabalhando. Então, os custos com esses trabalhadores detratores, né, desses trabalhadores detratores e todos os outros custos que eu acabei de falar, são altíssimos se a gente comparar com investimentos necessários para promover um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho seguro, inclusive mentalmente. O problema é que ainda existem muitas empresas que não despertaram, que não acordaram, né, para essa relação, né, dessa importância, que o custo é muito maior de tudo isso que eu falei antes do que o investimento, né, em ambientes de trabalho saudáveis. E essas pessoas ainda acabam resistindo, inclusive, né, a falar sobre esse assunto, sempre acreditando que o que importa é o resultado que eles estão obtendo, né? As equipes estão conquistando as suas metas, batendo as metas, estão fazendo o resultado que eu quero, a gente conseguiu, né, alcançar aquilo que a gente tinha determinado. Então é o famoso não se mexe em time que está ganhando. Só que por muitas vezes eles não olham para o custo que isso está acontecendo, né? A que custo o colaborador está conseguindo alcançar as metas? A que custo a empresa está chegando nos resultados que ela quer? Então, tá chegando, né? Mas a que custo? Então, quando eles começam a olhar, quando eles despertarem, né, para esse olhar para essas questões, tudo pode mudar, porque essas empresas elas ainda não conseguiram perceber que os seus resultados eles podem ser muito maiores, muito melhores se considerassem olhar para esse tema, né, que é de um ambiente de trabalho saudável, né, um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho inclusive saudável mentalmente. E quando eu falo de ambientes de trabalho saudáveis, eu também estou falando saudáveis mentalmente. Nós não podemos esquecer esse viés, né? Não podemos esquecer isso. Quando a gente fala de saudável, é uma questão bem integral mesmo, tá? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, entendendo essa necessidade de apoiar as empresas na construção de ambientes mais saudáveis, ela estruturou um modelo, né, baseado na sua própria definição. Então, o que é para a OMS um ambiente de trabalho saudável? Para essa organização, né, para a Organização Mundial da Saúde, um ambiente de trabalho saudável é aquele em que os trabalhadores e os gestores colaboram para o uso de um processo de melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, da saúde e do bem-estar de todos os seus trabalhadores e para a sustentabilidade do ambiente de trabalho. Essa é a definição de um ambiente de trabalho saudável da própria OMS. E nessa linha de pensamento, ela cita 4 pilares que são as bases, né, de um ambiente de trabalho saudável. É como se fosse o essencial, os pilares essenciais para que realmente exista um ambiente de trabalho saudável. A primeira são as questões de segurança e saúde no ambiente físico do trabalho. Toda essa questão de estrutura mesmo. A segunda são as questões de segurança, saúde e bem-estar no ambiente psicossocial de trabalho, incluindo aqui a organização do trabalho, a cultura dessa organização também. A terceira são os recursos para a saúde pessoal no ambiente de trabalho. E a quarta é o envolvimento da empresa na comunidade para melhorar a saúde dos trabalhadores, mas das suas famílias e dos outros membros da comunidade, né, do seu entorno.
Então, esse modelo propõe, né, baseado, na verdade, nesses 4 pilares essenciais, tá? De acordo com o que eles entendem que é um ambiente de trabalho saudável. Olhando para esse modelo que a OMS propõe, nós podemos ver o quanto essa percepção ela já evoluiu ao longo dos anos, né? Porque antes, lá atrás, o foco era muito no ambiente físico. Quando se começou a se preocupar com o ambiente de trabalho, né, com o bem-estar no ambiente de trabalho, era muito focado no ambiente físico. E já lá em 2010, quando a organização, né, trouxe essa definição e essa proposta desse modelo, né, ela já trazia esse olhar para outros recursos voltados aí à saúde pessoal do trabalhador, para os fatores psicossociais do trabalho, além de incluir, inclusive, né, a comunidade nesse contexto aí da proposta. E isso foi um avanço muito significativo, né? Imagina, a gente está falando da Organização Mundial da Saúde, né? Eles têm um poder muito grande, eles têm um impacto muito grande também nas organizações, né? Esse modelo da OMS de ambiente de trabalho saudáveis, ele também percebe o desafio da mobilização e da participação contínua dos colaboradores, além, é claro, do compromisso das lideranças nesse processo, né? Até visto que é um modelo com ações vivas e que podem ser revisitadas, né, no momento que for necessário ou que for pertinente, mas principalmente fortalecidas no ambiente laboral, né? Então é um modelo realmente que precisa de um cuidado, de um olhar contínuo. A gente não pode estruturamos um programa de ambiente de trabalho saudável e agora a gente não olha mais para ele, né? Não dá. Ele vai andar sozinho. Não, ele precisa estar sempre acompanhado, sempre monitorado, né? E não tem como a gente perder realmente de vista, porque essa questão da mobilização, a participação dos colaboradores e o compromisso das lideranças é essencial para que ele tenha sustentabilidade, né? Para que tenha sucesso também. A Organização Mundial da Saúde ainda reforça a necessidade da ética e dos valores. Ética e valores são o centro do modelo, ou seja, é a base de tudo, sabe? É a partir da preocupação com o outro, né? De não querer prejudicar o outro, que é a base do modelo aí da OMS. Então, ética e valores, tá? São o centro, é o cerne aí desse modelo. E quando falamos num programa corporativo de promoção à saúde mental, nós podemos levar em consideração também esses 4 pilares aí do modelo da OMS, né? O ambiente físico do trabalho, o ambiente psicossocial do trabalho, os recursos para a saúde pessoal, o envolvimento da empresa na comunidade, visto que todos de alguma forma têm relação quando a gente fala de saúde mental, ou seja, eles vão impactar em menor, né, em maior ou menor grau na saúde mental do colaborador. A relação da saúde mental com o pilar ambiente físico do trabalho, ela se dá, por exemplo, se a empresa não tem um programa de conservação auditiva, né? Neste caso, o excesso de ruído, além de causar os prejuízos, claro, físicos, né, auditivos aqui, também pode causar prejuízos, interferir na saúde mental do colaborador, no incômodo mental, pode promover confusão mental, cansaço mental por causa daquele ruído ali intenso, sabe? Então, isso é um exemplo, né, de uma ação de promoção aí à saúde mental, se a gente puder falar dessa forma, né? E acredito que sim, porque a empresa está prevenindo doenças, claro, físicas, né? Na questão da audição, mas a gente, por tabela, também é interferido, né? Também é impactado na saúde mental desse colaborador. Um outro exemplo que nós podemos citar aqui são as questões ergonômicas, né? Numa situação de trabalho repetitivo, por exemplo, além do risco físico de ter LER, né, ou lesão por esforço repetitivo, por exemplo, o colaborador ele pode não ver mais sentido naquilo que ele faz, porque ele está ali fazendo aquele trabalho repetitivo que, né, não sai mais daquilo. Ele pode não trabalhar motivado
E isso também, claro, vai por tabela, né, afetar a saúde mental. Então ele pode entender que está subutilizando a sua capacidade numa atividade que ainda lhe adoece fisicamente. Entende como essa questão tem relação, né? Nesse pilar aí, a gente tem relação com a saúde mental? Ainda nesse mesmo pilar, se por exemplo o colaborador ele não percebe que está num ambiente seguro fisicamente para trabalhar, isso também vai impactar na sua segurança mental, no medo, na insegurança de saber se vai voltar bem, né, a salvo para casa, né, se não vai se machucar, sabe, essa questão do ambiente físico mesmo, da segurança do trabalho, né, e dos EPI. Se a empresa não tem EPI, por exemplo, isso acaba impactando negativamente também na sua saúde mental, além dos prejuízos da saúde física também, tá? Então são coisas que a gente pode achar assim, ah, não, mas isso é só saúde física. Não, tem impacto também na saúde mental, e a própria OMS, no modelo que ela traz aqui, ela também fala da saúde mental, né? Do impacto disso também, tanto na saúde física quanto na saúde mental, no bem-estar do colaborador. Enfim, gente, a gente poderia citar muitos outros exemplos aqui também, né, nessa mesma linha. A relação agora da saúde mental com o pilar ambiente psicossocial do trabalho, ela é mais intuitiva, né? Ela é mais direta, ela já fala sobre o psicológico, né? Então, a gente já consegue entender diretamente mais qual que é essa relação, né? E ela trata aqui da cultura da empresa, do jeitão da sua organização, dos valores dessa empresa, das práticas do dia a dia que realmente vão impactar diretamente tanto na saúde física quanto mental aí do seu colaborador. Um exemplo, né, do impacto desse pilar é, por exemplo, quando a empresa tem na sua cultura a permissão para falas estigmatizadas sobre saúde mental ou sobre o adoecimento mental. Então aqui, quando a empresa tem, né, permite essas falas, isso impacta com certeza negativamente. Então nesse pilar teria que haver alguma intervenção, né? O que é possível fazer para que esse tipo de fala não aconteça? Né, para que eu não tenha, para que realmente não se permita mais esse tipo de fala preconceituosa, né, estigmatizada. Um outro exemplo é quando os colaboradores eles não se sentem encorajados a equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Quando isso acontece, e isso tem muita relação inclusive com a gestão também, né? Às vezes tem muita pressão, muita sobrecarga no trabalho. Quando isso está presente rotineiramente, isso também é um outro exemplo que também vai impactar nessa questão do equilíbrio, né? Quando ele percebe que ele não é permitido olhar, tipo, hoje eu tenho um compromisso pessoal, não, mas eu tenho que terminar isso aqui e eu vou ter que trabalhar até a hora que eu terminar, porque eu não posso sair antes disso, isso é mais importante. Então, quando ele percebe que ele não tem essa possibilidade, né, que ele não é encorajado a fazer esse equilíbrio, vida pessoal, vida profissional, a final de semana ele tem que estar o tempo todo no celular, porque podem chamá-lo a qualquer momento. Eu sei que existem algumas funções que demandam esse plantão, né? E aí, ok, quando é tudo acordado antes, quando ele é recompensado de alguma forma por isso também, tá tudo certo. Agora, naturalmente, funções que não têm, né, que não exigem de fato esse plantão, as pessoas precisam viver a vida delas, então elas não podem ser incomodadas, às vezes, no final de semana para falar de coisas de trabalho, né? Enfim, gente, aí tem uma série de situações, isso vai depender muito, claro, da cultura da empresa. Mas esse é um tipo de coisa que não encoraja esse equilíbrio, sabe, da vida pessoal com a vida profissional. Quando, por exemplo, não existe uma cultura de feedbacks construtivos, sabe, aquele feedback que é para o desenvolvimento do colaborador, quando isso não acontece, quando não há reconhecimento, quando não há recompensa justa por parte do líder da organização, também é um exemplo aí que precisa ter uma intervenção dentro desse pilar aí psicossocial, né? O que é possível a gente fazer para transformar esse tipo de cultura? Então aqui são alguns exemplos dentro do pilar psicossocial do trabalho, né?
que é só para vocês verem a relação que isso tem e que esse modelo acaba trazendo com a saúde mental do trabalhador. Aqui nós teríamos muitos outros exemplos para citar. Bom, a relação da saúde mental agora com o pilar recursos para a saúde pessoal, ela também é muito íntima, né? Quando a gente fala recursos para a saúde pessoal, pode ter, né? A gente entende que tem relação sim com a saúde mental também. Então aqui as ações elas referem-se a serviços de saúde física, de saúde mental também, né, ao apoio e ao incentivo que os colaboradores têm de seus líderes para melhorar os seus estilos de vida, sabe? Então, né, por exemplo, a pessoa agora está fazendo, sei lá, uma dieta, né? Por exemplo. Então, o quanto aí o gestor, ele entende que ele incentiva, né, essa mudança de estilo de vida do colaborador, o quanto ele está ali junto, o quanto ele está percebendo o esforço do colaborador e está reconhecendo, né, esse esforço da mudança de estilo de vida também, né? Então, todas essas questões estão muito relacionadas quando a gente fala desse pilar especificamente. Uma empresa, por exemplo, que não disponibiliza um plano de saúde ou programas voltados à saúde, ao bem-estar desses profissionais, pode ajudar na promoção das doenças físicas, tá? Mas também pode ajudar na promoção das doenças mentais, né? Do adoecimento mental. Por quê, gente? Porque os colaboradores eles acabam não cuidando da sua saúde, né? Não atuando na prevenção. Como a empresa já não oferece um plano de saúde, ele vai precisar depender do sistema público de saúde. E muitas vezes eles querem evitar aquelas filas do sistema público de saúde. Imagina se as pessoas naturalmente elas não vão ao médico, isso de uma maneira ampla, assim, mas a maioria ela não vai ao médico se ela não precisa ir ao médico. E quando a gente fala de prevenção, é eu ir ao médico justamente para eu não precisar, para eu não ter doenças maiores, né, para eu evitar doenças maiores, né? Então já existe um processo, um movimento natural das pessoas evitarem um médico. E quando a gente fala de uma empresa que não oferece um plano de saúde que pode facilitar a sua ida ao médico, né? Isso acaba ficando muito mais delicado. Então aí mesmo que as pessoas provavelmente evitarão, né, ir ao médico, ir ao serviço público, enfim, para, por exemplo, fazer uma consulta preventiva, né? Eles podem achar, inclusive, que ir ao médico para prevenção é perda de tempo, né? E que eles não podem pagar, por exemplo, um psicólogo particular por causa do valor que é um processo psicoterapêutico particular. Entende? Então, tudo isso acaba impactando no dia a dia desse profissional e também na sua saúde física, mas mental também, né? Porque o plano de saúde, nesse exemplo que eu tô dando, ele também oferece assistência psicológica, né? As consultas ali dentro de um padrão. As próprias condições de trabalho, elas podem não permitir que o colaborador se sinta no direito de cuidar da sua saúde. Sabe, no direito de organizar os horários para fazer a psicoterapia, para fazer a sua atividade física, para ter uma alimentação adequada. Às vezes ele está trabalhando ali, ele almoça na empresa, mas ele precisou ficar até mais tarde para terminar o relatório, ou às vezes ele frequentemente fica até mais tarde para fazer alguma coisa, vai, almoça, já volta para o trabalho, ele não faz o seu intervalo adequado de alimentação, e isso pode comprometer também, né, essa sua alimentação mais adequada, né, o seu descanso, para sair um pouco daquele momento ali da rotina do trabalho, para aliviar um pouco a mente. Então, empresas que não têm intervalos adequados também, ou que não permitem isso de alguma forma, e quando eu falo permitir, existe aquela permissão que é comunicada e aquela que está no ar, né? Que a gente não consegue ver, a pessoa não falou, o gestor não me falou nada, mas a gente entende que a nossa obrigação, se eu estou almoçando na empresa, logo tenho que voltar para o trabalho porque eu tenho muita coisa para entregar, então eu não posso ficar dando uma descansada ao ar livre, dar uma caminhadinha ao redor da empresa. Tem pessoas que sentem que não podem fazer isso, né? Claro, isso tem muita relação com essa cultura, com esse jeito da empresa, com essa questão do perfil da liderança também, tá? Então aqui a gente também teria vários outros exemplos para dar, mas vamos seguindo também.
tá? Mas é mais um pilar que tem muita relação, sim, com a saúde mental. A relação da saúde mental com o pilar envolvimento da empresa na comunidade, ela refere-se também aos recursos que a empresa pode prover para a comunidade, né? Ou ações que a empresa pode participar, também voltadas aqui para a saúde mental. Então, palestras, eventos de realmente sensibilização, inclusive para a saúde mental, workshops, né, o estímulo a fazer uma aula de yoga ao ar livre para convidar a comunidade, coisas nesse sentido, e outras também podem ser exemplos aqui, né? Um outro exemplo disso é estender o plano de saúde para os familiares dos colaboradores, né? Não só os dependentes formais ali, os oficiais, né? Mas ainda estender para o restante dos familiares. Ou ainda estender ações de bem-estar ali de dentro da organização também para a comunidade, né? Um grupo de caminhada convida a comunidade para ir junto. Então, quando eu vou estendendo essas ações para o meu entorno, que tem os familiares dos meus colaboradores, mas outras pessoas também, eu acabo influenciando nesse pilar e isso acaba gerando também um bem-estar maior para o profissional, né? Imagina, ele pode trazer a sua família para participar de um evento que a organização dele está oferecendo, está promovendo, né? Isso vai fazendo toda a diferença aí no dia a dia também. Se a empresa dispõe de um ambulatório de atenção básica, é um outro exemplo, né? Oferecer, por exemplo, para as pequenas empresas aí da comunidade, empresas que talvez não tenham acesso a um ambulatório estruturado, né, promover isso, oferecer esse acesso a esse ambulatório para essas pequenas empresas, né, fazendo com que, atingindo então outros colaboradores dessas outras empresas que não têm esse benefício lá. Então isso também pode ser um exemplo, né? Um outro exemplo, promover aulas de mindfulness para os familiares, aulas, além de palestras, né, ou aulas sobre saúde mental para a comunidade, algumas aulas informativas, né? Enfim, a gente tem uma série de situações aqui que são possíveis aí estender para a comunidade. E aqui eu estou dando alguns exemplos um pouco mais voltados para a saúde mental pelo nosso tema. Existem outras coisas também que são possíveis, tá? Mas como dentro do modelo da OMS, né, em todos os pilares, se faz menção aí à saúde mental, além da saúde física, né, e do bem-estar, eu acho importante a gente fortalecer isso aqui também. Bom, muitas outras ações dessa relação aí da saúde mental com a comunidade a gente poderia citar, né? Enfim, tem é infinito o número de possibilidades. O importante aqui é termos certeza de que no modelo de ambientes de trabalho saudáveis da OMS, em todos os 4 pilares está contemplada a saúde mental, né? Então ela já está lá, né? Está escrito lá, inclusive, né? O desafio é estruturar um programa de saúde mental corporativo que atenda à demanda do seu público, que seja assertivo e que seja sustentável. Porque em todos aqueles pilares há possibilidades da gente trazer ações em saúde mental, né, que vão impactar lá em cada pilar, tanto no físico, no psicossocial, no cuidado com a saúde pessoal, como na comunidade, né? Mas o importante é a gente entender o que atende a nossa demanda, né, ao nosso tipo de público ali, que sejam ações assertivas, mas que também tenham sustentabilidade, tá? Esse é o caminho.